Oi, pessoal, eu sou a Tita. E eu sou a Ana. E esse é o Made Talks, o podcast da Made, nosso escritório boutique de branding para moda e negócios criativos. Esse é um espaço que a gente criou para falar desse universo, desse mercado criativo e polêmico, com convidados que a gente admira muito e que vivem e respiram a moda, assim como nós. Nessa primeira temporada, vamos abordar o tema Moda por Amor, em que, junto com os nossos convidados, vamos discutir todos os perrengues e tudo que envolve todas as profissões do têxtil nacional. E o tema desse episódio é a transformação da moda nos últimos 20 anos, e trouxemos esses convidados que têm muita bagagem, então essa conversa vai ser bem interessante. Então, nosso primeiro convidado é o Diogo do Canto, estilista que respira a moda desde a adolescência e meu querido primo. Olha, vou ter que segurar aqui a emoção hoje. Ele se mudou para Blumenau aos 19 anos para se formar na faculdade de moda. Em 2017, inaugurou seu ateliê, que hoje é renomadíssimo, aqui na nossa cidade, com seus vestidos elegantes, modelagem e cortes perfeitos. Diogo lançou recentemente o seu ateliê de ternos, em que soluciona também looks masculinos para eventos. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado. Uma honra te ter aqui. Fico muito grato pelo convite. E o nosso segundo convidado de hoje é o Rodrigo Zen, consultor de pesquisa e criação de moda. É especialista em criação e gestão de produtos de moda e tem formação complementar em co-hunting e gestão estratégica de design com passagem pela Central Saint Martins e Institut Français de la Mode. Espero ter falado corretamente. Arrasou, a gente treinou bastante. Tita, maior responsabilidade de falar esse nome, hein? Há 13 anos atua no setor têxtil de confecção, desde a pesquisa de tendências até o direcionamento estratégico de criação e comunicação de moda. É diretor criativo do Santa Catarina Moda e Cultura, o SCMC, e consultor de pesquisa e criação da Capricórnio Têxtil, além de fazer parte do núcleo de pesquisa do Inspira Mais. Rodrigo, é um prazer conhecê-lo, né? É a primeira vez que a gente está se vendo hoje, a gente já admira teu trabalho há bastante tempo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite de participar aqui e conhecer vocês. E eu queria fazer uma pergunta já. Uau, Vocês falaram vamos que era lá. criativo e polêmico. O Diogo é o criativo e eu sou o polêmico? Como é que ficou? Vamos ver! Vamos descobrir nesse Vamos episódio. No final do episódio a gente faz um balancete, viu? A gente quer descobrir várias coisas nesse episódio, né? Vários perrengues. Isso mesmo. E também falar sobre o tema da temporada, né? Que é saber se a gente trabalha com a moda por amor ou se não, como que é esse universo com muitos perrengues. E a gente quer descobrir tudo aqui. E eu quero começar com o Diogo. Eu já sei um pouquinho da história dele, né? Mas a gente precisa contar para nossa audiência. E eu queria saber como começou a tua relação profissional com a moda. Então, a moda entrou de uma forma muito Natural. natural, né? Comecei trabalhando na oficina de costura, ajudando realmente a costurar as peças, cortar as peças. E depois de um tempo peguei gosto pela costura, pela máquina especificamente. Achei muito interessante na época, 14 anos. Achava interessante o pedalar a máquina como se fosse um carro, acelerar, fazia essa alusão. E depois acabei morando numa cidade sozinho para ficar trabalhando com isso. Meus pais mudaram de cidade e depois vi que tinha uma oportunidade de negócio, né, que era interessante. Fui estudar. Foi quando eu vim para Blumenau e vim trabalhar no ateliê de costura, consegui me profissionalizar um pouco mais, continuei estudando e depois acabei abrindo meu ateliê. E aí no meio desse caminho tem outras passagens que a gente vai contar durante o episódio. Saber da história do Diogo, né? Participar da história dele é muito especial para mim, porque por muito tempo, e até hoje, né? A minha família te usava de referência. Olha, Tipo, olha o Diogo, né? Que disciplinado, que dedicado. E eu nem imaginava que hoje trabalharíamos juntos. E de que eu também trabalharia com moda, né? Que a gente já falou no nosso primeiro episódio piloto, em que eu já trabalhei com o Diogo. Já trabalhei com o Diogo e eu nem sabia, né, que eu tinha talento para essa área. Então é muito bacana de ter aqui, ainda mais especial. imagina. E você, Rodrigo, qual que é a sua relação com a moda? De amor e ódio, tem dias e dias, né? Bom, eu comecei a trabalhar com moda um pouco mais tarde, apesar de ter sido uma criança que adorava roupa e um adolescente que começou a gostar muito de moda, influenciado muito por uma avó. Minha família não tem ninguém que trabalha com moda, absolutamente ninguém, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Só que foi um universo que sempre me encantou muito. Apesar disso, a minha vida acadêmica ela começou na administração,
Eu sou formado em administração de empresas. Depois, eu comecei algumas pós-graduações, mas que eu não gostei muito. E fui fazer uma pós-graduação em criação e gestão de produtos de moda. Porque um amigo meu que eu trabalhava prestava um serviço para mim na parte gráfica. Falou, vai abrir uma pós em moda, não quer participar? E eu fui. E a partir daquilo ali, eu estava acabando a pós-graduação e resolvi abrir um negócio. Então, eu comecei trabalhando com produção de moda. Eu comecei fazendo catálogo, tipo produção de moda. Ai, que legal. Daí o perrengue que eu vou contar tem a ver com isso, que eu prometi que nunca mais eu ia trabalhar com produção de moda na eu quero vida. saber, porque a gente passa esse perrengue É até que, na hoje. verdade, é o nicho da moda que mais traz perrengue, né? A produção de Exato. moda. E daí eu fiz uma promessa que eu nunca mais ia trabalhar com produção de moda e comecei a me especializar em outra área. Eu sempre gostei muito de pesquisa de tendência, sempre foi uma coisa que me fascinou muito, olhar desfiles, entender como aquilo virava insights ou repertório para criar uma coleção, como se buscava essa pesquisa, como aquilo virava produto. Tinha alguns amigos que trabalhavam com moda e isso me encantava. Então, quando eu acabei essa pós-graduação, comecei a trabalhar com moda e surgiu o convite para eu ser professor, por causa de umas palestras de tendências. Esse ano, inclusive nesta semana, semana que vem vai fazer 10 anos que eu fiz a minha primeira palestra de tendências. Uau! Então, quando eu comecei a dar essa palestra, começou a abrir muitos caminhos para mim que eu não esperava. Virei professor, depois virei professor universitário, virei coordenador de curso de design de moda, entrei para o núcleo de pesquisa do Inspira Mais, comecei a conhecer muita gente, comecei a trabalhar no SCMC. Então, as coisas foram acontecendo assim de uma maneira muito rápida, porque 13 anos é pouco tempo, né? Tem uma pessoa do meu lado com uma carreira muito maior na moda e aconteceu coisas muito boas muito rápido. Então, sou bem feliz com o que eu faço. Eu brinco que é uma relação de amor e ódio, porque realmente acontece momentos que a gente tem vontade de dizer por que eu escolhi essa profissão. E né? esse nosso podcast é para falar mesmo a vida real, né? Que às Sim. vezes acaba na rede social parecendo muito glamourizado, mas só nós sabemos os perrengues e essa relação de amor e ódio que oscila muito, né? E hoje, né, eu desempenho um trabalho muito legal, tanto no SCMC, aqui em Blumenau, né, a sede do SCMC aqui em Blumenau, quanto na Capricórnio Têxtil, que é uma empresa, uma tecelagem de denim, que fica em São Paulo, e acaba me dando a oportunidade de viajar ao mundo para conhecer mais sobre tendências, o mercado. Então, hoje, eu sou muito feliz na moda. Tem dias que não tanto. Mas eu faço análise também, então tudo Tá ajuda, tranquilo, né? então. A gente fica tranquilo, mas é muito bom poder falar sobre isso, as perguntas, né? Acho que sempre que alguém pergunta pra gente, a gente volta um pouco para lembrar por que eu fui nesse caminho, porque e isso é muito legal reviver. Não sei se é um pouco da idade, mas reviver um pouco os momentos, tipo, quais foram as viradas assim? O que me fez tomar esse caminho? Relembrar isso tem sido muito legal. Essa temporada a gente quer muito falar sobre o que tu acabou de falar, que são os caminhos da profissão da moda, né? E como tu conseguiu se adaptar e se encontrar. Porque muitas pessoas, até que estão na faculdade, a gente vem falando isso, às vezes acham que é só o caminho do têxtil, né? A gente, Estilismo, produto, Exatamente. né? é um estudo para ser estilista e às vezes acaba ficando um pouco restrito, principalmente aqui na nossa região, que é tão fértil esse caminho do têxtil, né? Então é muito legal te ter aqui para a gente falar dessas possibilidades, né? E, enfim, temos essa pergunta, inclusive, dos projetos, né? Sim, mas eu vou trazer a pergunta que eu tô muito curiosa, né? Já que a gente falou da carreira de vocês de mais de 13 anos, o Diogo aí mais de 20, né? Num apanhado geral, qual é a maior evolução que vocês perceberam na moda nos últimos 10, 15, 20 anos? Eu percebo informação, principalmente no meu Acesso setor. à informação, Acesso à informação. Ela transformou, mudou, né? Que eu sou da época que tipo, a pessoa vinha com a revista e folhava a E revista. te mostrava Eu queria esse modelo. Sim. Ou pega esse busto, esse para trazer, para te mostrar. Hoje em dia, a cliente, ela chega com mais informação, às vezes, do que a gente mesmo tem. No meu caso, acontece isso muito. Porque ela pesquisa, porque eu faço X vestidos por mês. Ela tem um para pensar, então ela pesquisou tudo o que podia daquele vestido Verdade. e te traz um monte de coisas. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo até confunde, porque são tantas opções e tu tem acesso a... Antigamente a gente comprava mesmo revistas internacionais, comprava uma revista espanhola, uma revista americana. Hoje em dia tu tem acesso ao mundo inteiro, tipo a Arábia tem muita coisa da indústria da alta costura.
E quando ela chega com essa informação, é saber filtrar esse caminho e dar essa melhor versão, pensando no lugar que ela vai usar, no horário que ela vai usar, que papel ela vai desempenhar nessa festa, por exemplo, se é uma festa sentada, se é uma festa que ela vai dançar, se não vai dançar, porque é muito engraçado os red carpet, né? A pessoa pega aquele vestido lindo, impecável, mas aquela mulher, às vezes, ela foi em pé dentro de um ônibus, muitas Sim, vezes é dentro de uma verdade, hein? van, Sim. ela faz a foto e ela se estaqueia numa cadeira e acabou a festa dela ali. Uhum. Então, fazer com que isso funcione e mesmo assim, quando for fazer a foto, esteja bonito, tudo. Então, tem uma série de macetes, assim. Isso eu acho que é uma característica muito legal no teu trabalho, né? A gente que acompanha tem o Diogo, né, como nosso cliente, a gente já fez alguns projetos para ele. E eu sempre observo, assim, que a gente já conversou nisso algumas vezes, de tu conseguir ler a pessoa, né? Então, eu vejo, assim, quando tu atende, né, uma senhora, ou quando tu atende alguém que tem mais curvas, assim como eu, tu já fez várias peças para mim, e eu cheguei com as referências e ele, tá, olha só, eu acho que essa parte do teu corpo a gente pode valorizar mais, o que tu acha da gente adaptar, fazer dessa maneira, e aí a gente até aumenta a autoestima e eu acho que tu consegue fazer isso muito bem, assim, a tua leitura com a cliente é muito interessante. E a técnica também, né? Ver o que vai funcionar daquilo ali no corpo, né? Naquele tecido que ela quer, no tecido que tem disponível. Então, essa é a mágica, né? Eu acho, juntar essa informação leiga, né? Com a tua expertise. Falando de mágica, até fugindo um pouquinho do tema, mas o que eu acho muito legal no Diogo, que ele faz essa mágica quando a gente chega lá no ateliê dele, e que ele pega um tecido e começa a costurar e Sim, alfinetar, e ele desenha a peça no teu corpo, assim, né? A técnica dele é surpreendente e é assim já por muitos anos, desde que eu tive a experiência de trabalhar com ele. Rei do mulagem. Dele colocar, É. a cliente chegar e ele colocar o tecido e ele ir cortando e aquele tecido ele vai colocando, né, no corpo dela e vai transformando. Isso é muito mágico pra mim e eu admiro muito. Que bom, fico muito feliz. E ajuda muito porque eu vejo que a cliente ela chega com a ideia, Sim. mas às vezes essa mulagem que é 2, 3 alfinete, ela tira a questão do papel, da tela e vem pro tecido, pra textura, né, o 3D, a pessoa se enxerga dentro daquela roupa, tipo, ela já consegue ter um vislumbre assim, vai ficar essa silhueta, mesmo que esteja grosseiro o acabamento e tal, mas a pessoa sai muito mais segura. E isso foi ao longo dos anos que eu percebi que trazia a questão da pessoa sentir o tecido, assim, tu botar mais o tato, assim, a pessoa tem algo além só do papel, assim, isso muda muito, e até vocês que conhecem o meu traço, não é um super traço, ele é realmente um esboço, o desenho, não é um desenho Mas que fidedigno, tu com faz em detalhes, segundos, a gente assim. faz, a gente passa a ideia, mas aí quando junta aquele rabisco que eu falo com o tecido, a pessoa entende o conceito e funciona, assim, É muito mágico. é Os muito momentos, gratificante, assim. os momentos mais mágicos são as provas de noivas. Eu acho muito especial. Que ele vai desenhando e vai vindo um brilho nas noivas. Porque quando tu vai pra uma festa, vamos lá, é especial, mas não como uma noiva, né? É um momento Então, único. esse atendimento que ele faz, eu acho bem, bem especial. é verdade. Inclusive, né? Eu fui Eu ia noiva do dizer, a Diogo. minha Verdade! cliente, eu tava esperando. Gente, é verdade. Sim, ele fez um macacão maravilhoso pra mim, com a parte de cima toda bordada, à mão. Meu Deus, Foi eu muito especial, recebo até hoje elogios desse Foi super macacão de elegante, noiva. O Diogo sempre traz uma proposta. Tu já tinha em mente, né? A Tita Na chegou. verdade, eu mostrei umas 3 propostas e o Diogo Referências, que Calma. me estimulou a escolher o macacão. Calma, tu chegou com uma apresentação Claro. pro Diogo, É, com não mood é assim. boards. Não seja Ela humilde, chegou, Sim. não seja modesta. ela chegou com um PDF. Tinha 3 caminhos, né? E É, o Diogo ainda um deles falou. era o macacão. O Diogo ainda falou: olha, isso aqui é interessante, porque tem cliente que vem aqui e traz milhares de referências que são totalmente diferentes. Isso. E tu já veio direcionada com o caminho. E o Diogo faz muito isso, de trazer propostas diferentes, modernas. Eu já vi ele fazendo debutante, colocando bolso, que é algo diferente, assim. Geralmente a gente tem aquela debutante bem princesa, com bordados. E ele fez vestido bem minimalista, com um bolso, com laço. Eu fiquei, gente, ele faz muito isso, né? Sim. Foi bem especial. O macacão da Tita foi lindo. E a parte de cima era engraçado que ele Uma tinha um obra de equilíbrio, arte. né? A parte de baixo era extremamente minimalista, uma alfaiataria, mas a parte de cima era o encanto da noiva,
que era um bolero todo Uhum. bordado, com a fita de Delicado. seda, o bordado Com de as linha, folhinhas, as né? rendinhas micro aplicadas. Então, ter esse equilíbrio, assim, é o moderno, mas como a gente conversou, é noiva, é o momento noiva. Então, tem que ter esse encantamento que todos esperam, assim, mas sempre respeitando a verdade, a personalidade da cliente, que Sim, é, eu acho que traduziu super a Tita, assim, que traduziu super. é super moderna, mas tem a delicadeza, assim, a fluidez. E eu tô Amém. curiosa, que é a tua pergunta, mas eu já vou atropelar um pouquinho para conhecer o trabalho com as empresas têxteis que o Rodrigo faz tão bem aqui na nossa região. E que a ele não gente respondeu acompanha. também qual foi a maior mudança na moda. Então, ele vai responder esse verdade. Primeiro a dela, depois a minha. Tá. Então vamos lá. Para mim, eu acho que o Diogo tá super correto quando ele fala que é o acesso à informação. Eu acho que isso trouxe também uma democratização da moda muito grande, o que para mim é maravilhoso. Tipo, uma moda que ela não tá restrita a um grupo de pessoas, todo mundo pode usar do jeito que quiser, né? A gente viu aí nos últimos anos crescer muito a questão dos grandes varejistas no Brasil, essa moda mais uma moda contemporânea, acessível para todo mundo, com várias faixas de preço. Eu acho que isso é o bonito da moda. Democratizou mais, né? Democratizou ainda mais, deu acesso. Mas a parte não tão boa desses últimos 20 anos, talvez, é que deu muita informação e pouco conhecimento. Então, o que eu percebo hoje, trabalhando na indústria, trabalhando mais próximo das universidades, é que a gente percebe que criou-se, às vezes, uns estigmas a respeito da nossa indústria que não necessariamente existem hoje. Eu vou ser sempre um defensor da indústria têxtil, da indústria da moda, porque se a gente pegar só o recorte de Santa Catarina, a quantidade de empregos e riqueza que essa indústria gera, ela é muito grande. E A nós gente somos falou isso no episódio. e nós somos um estado que é exemplo, né? Quando a gente escutava os escândalos de ambiental ou trabalhos análogos à escravidão, nunca pegou Santa Catarina. Então, Santa Catarina já ultrapassou São Paulo como o maior estado produtor de têxtil e confecção. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa cadeia, só que os estigmas que se construíram ao redor, porque a indústria da moda, a gente está fazendo um recorte catarinense, né? Claro que no mundo a gente vê poluição, a gente vê um trabalho análogo à escravidão, casos estourando aí de vários lugares, né? Várias marcas que têm isso, mas daí parece que todo mundo coloca tudo no mesmo balaio. Sim. E esquece de ver, tipo, não, e o que a gente faz? Então tá faltando um pouco de conhecimento. Porque a informação tá aí, mas essa informação não tá virando conhecimento para as pessoas, sabe? Fica muito raso. Então, para mim, teve esse lado muito positivo, mas também teve esse outro lado que é difícil, sabe? Lidar e ter esse tipo de informação. Ou mais difícil ainda, vocês que trabalham com comunicação, como que a gente pode mostrar isso? E fazer com que esse tipo de conteúdo engaja, sabe? Eu acho que a dificuldade está aí hoje, em a gente saber comunicar o que a gente está fazendo de muito bom. Então, para mim, nos últimos 20 anos, é um pouco dessa percepção, dessa questão de informação e de conhecimento. Está faltando um pouco para o consumidor normal entender o que acontece, ou para os nossos estudantes parar de pensar que todo mundo é da moda, a moda é o grande inimigo do mundo, porque não é bem assim, não. A moda construiu muitas carreiras, deu sustento para muitas famílias, construiu grande riqueza para a nossa região aqui, né? A gente está no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, mas no Brasil também, né? A gente não pode esquecer que a indústria têxtil é a indústria da Revolução Industrial, né? Foi a que começou todo esse movimento e a gente, todos nós aqui, até quem ouve, de alguma forma, tem um reflexo dessa indústria na sua vida. Então você sempre é um grande... E alguém que é tão grande sempre vai ter um reflexo maior também nos impactos. Como diz a minha amiga Renata Branches, rumo à máxima sustentabilidade possível. Que amizade possível legal, fazer. hein? Queria ser amiga da Renata. Tenho bons amigos nessa vida, viu? Olha, que network incrível. E a gente já pode partir para essa pergunta, então. Porque seria a próxima, né? Uma das revoluções foi a sustentabilidade nos últimos anos, né? Se fala muito disso, mas vocês acreditam que isso está realmente sendo implementado? Ou às vezes é um blá blá blá, né? As marcas utilizam um pouco como diferenciação, mas não é bem assim. Como é que vocês veem essa questão no Brasil? Eu vejo que tem muita empresa, muita marca que realmente usa como para venda, né? Para ter um selo, para ter uma Sim. etiqueta, bota um produto na coleção e tipo
faz Por foto, obrigação, divulga por assim. obrigação, mas também vem crescendo pessoas jovens, somente empreendedores, que já entram com essa consciência de marcas que já são voltadas para o algodão é todo ecológico, é produzido, respeito, a compra de comunidade, né, a mão de A obra, a consciência, ter mais consciência. Eu vejo que consciência. tem crescido uma consciência, mas pelo que eu percebo, às vezes é mais de pessoas novas do que grandes empresas. Até porque quando tu falou, quando a coisa é grande, é muito mais difícil mudar, né? E tem que mudar a cultura. Então, acho que essa mudança de cultura, esse hábito é difícil, mas o que eu vejo que é interessante é que também tem muito consumidor jovem que já vem pedindo isso. E a pessoa comprando esse produto que é consciente, comprando esse produto que tem algo mais pensado, ela faz com que essa empresa que é menor vá vir a ser maior e vá também crescer de uma forma mais saudável. E faz com que a empresa que talvez não esteja tão consciente assim voluntariamente perceba, opa, isso aqui faz eu vender, então eu vou para esse caminho, né? Mas eu vejo que também tem muitas formas de compensar, como tu falou, o mais possível. Por exemplo, a gente pode ter isso desde a energia mais limpa, que é a solar, a compra de material, o incentivo do comércio local, eu ter facções mais perto. Eu vejo algumas empresas, a gente tem muita cliente da indústria têxtil, né? E que estão tendo um pensamento que, ao mesmo tempo, ele é pro econômico, de trazer as facções todas mais perto, mas ao mesmo tempo também tem um impacto direto de ter menos poluente, diminui o combustível, diminui o carro, diminui o todo, né? Então eu penso que isso vai a passos lentos, mas também não vai conseguir mudar tão rápido as coisas. Mas eu penso que 100% nunca vai dar para ser nunca vai também, dar, né? exatamente, porque tudo tem desperdício. Tu pegar Uhum. qualquer cadeia de qualquer segmento, sempre vai ter poluentes, sempre vai ter coisas que vão dar errado, sempre vai ter químico. Às vezes é aquela coisa, como tu falou, o nosso estado é um estado exemplo, mas mesmo dentro desse exemplo, nem todo mundo tem a postura mais correta, como em todos os segmentos. Então, tu querer que seja perfeito é uma ilusão, é uma utopia. Mas eu vejo que vem caminhando para um caminho mais saudável e principalmente eu penso que as pessoas estão tendo essa consciência e elas têm que lembrar que o poder está na mão do consumidor. Se o consumidor optar por empresas, daí entra muito o que acabou de falar antes, que é a questão da informação que gera uma opinião, mas tem um conhecimento, né? Eu vou ver realmente se essa empresa faz tudo isso ou é só uma etiqueta para uma peça. Então, acho que daí vem a questão de eu ter a informação e gerar uma opinião de valor sobre isso. Muito bom, gente, falar com quem tem, né, bagagem assim e pode nos trazer esse feedback é muito importante. E você, Rodrigo? Bom, sustentabilidade é um paradigma que a gente já fala aí pelo menos nos últimos 10, 15 anos, né? E a gente está percebendo uma evolução desse paradigma para a questão do ESG, né? Que está aparecendo muita questão do ESG. A gente é impactado, pelo menos eu, no meu Instagram, pela Exame falando de ESG, Startse falando de ESG, todo mundo trazendo essa questão da governança junto, né? Porque não é só sobre ser sustentável, é sobre ser ético, é sobre ser correto socialmente, é tudo. Não adianta ter um produto sustentável e não dar bom dia para as pessoas na empresa, né? Então, são essas hipocrisias que ainda existem um pouco que eu acho que estão finalmente sendo alinhadas. Acho que é um caminho longo pela frente ainda, né? Porque a gente não fala só de meio ambiente, a gente não fala só da questão do que polui e o que não polui, e vai para uma coisa muito maior que é como nós vivemos juntos, como que a gente compartilha o mesmo espaço, como o que eu estou fazendo está impactando nos outros. Eu acho que essa consciência mais coletiva é que é o caminho para o futuro. E que sustentabilidade faz parte dessa consciência coletiva, né? Que a gente está cuidando de um planeta ou de pessoas, né? E de pessoas, do planeta e de pessoas para os próximos anos. Mas o que eu vejo é isso que o Diogo falou dessa questão de umas empresas falarem que fazem, que a gente chama de greenwash, né? Que os pessoal fazem um greenwash que dizem que são sustentáveis e não são. Tem essa hipocrisia. Ao mesmo tempo que vocês lembram da pandemia? Né? Ao mesmo tempo que na pandemia se falava sobre grandes mudanças e etc., né? Sobre a questão de essa geração nova tá super consciente quanto à questão da sustentabilidade, Será? é a geração que mais compra daquele player asiático, Sim, que não vou citar o nome aqui para não Sim. dar. Sabia que a gente não tá citando? Não, Inconsciente. ontem saiu uma citação, Né? mas todo mundo tava tentando evitar. Todo mundo tava falando Sim. empresa chinesa. Não, mas Isso, Uma hora saiu. Mas, tipo assim, eu sei que eles estão começando a criar uma consciência a respeito disso, mas não tinha, né? Então, assim,
O discurso é uma coisa e a ação do consumo é outra. Então, isso também é uma hipocrisia que tem a ver com uma questão de gastos, tem a ver com uma questão de preços. Então, isso tudo ainda está se acertando. Eu acho É que que é nos mais próximos complexo anos... também do que a gente imagina, né? Tem muita Sim, é coisa valor, envolvida. né? E eu acho que é muito forte na gente, porque a gente vive isso, então a gente tem mais consciência. Mas Exatamente. boa parte do público ainda precisa entender por que isso nos incomoda tanto, né? E eu acho que a gente tem um caminho aí pela frente ainda longo para se adaptar aí nos próximos 10 anos. Nos anos 90, a gente viveu o boom dos sistemas de qualidade, né, que eram a implementação de sistemas de qualidade, ISO 9001. O que a gente percebe no século XXI é que ninguém vai querer comprar um produto, mas tem o com sustentabilidade, tem o sem. Não vai ser mais isso. Vai ser uma coisa, não, tem que estar intrínseco ao produto, vai ser transversal. Então, todo mundo hoje está buscando isso. Eu trabalho em empresas que hoje, né, acompanham o SMC, trabalho na Capricórnio, que existe uma preocupação real por como que a gente estabelece isso. Não vão ser mais linhas de produtos sustentáveis, vão ser linha de produtos, porque sustentabilidade tem que estar em tudo. Se ela é um ESG, ela não tem que ter uma linha de produtos correta. A empresa tem que ser correta em tudo que ela faz. Então é uma evolução que a gente vai ver aí nos próximos anos, que para mim é muito positiva, porque ela caminha para um olhar muito mais coletivo e impacto do que de vou fazer um produto sustentável e se preocupa só com a matéria e não com o resto, né? Então eu acho que isso é a grande evolução, até como humanidade, Sim. né? E é uma questão de capitalismo, e etc., sem fazer qualquer tipo de militância, mas eu acho que é uma evolução que a gente está precisando como sociedade organizada. E eu acredito que se a moda começar a fazer esse trabalho muito bem, a gente vai ter aí talvez uma região ainda mais rica do que a gente já tem. Incrível. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Hoje é business. É uma oportunidade de se diferenciar e, tipo, é o único caminho. É o único caminho é ter essa melhoria de postura, né? Pra gente chegar em um planeta melhor, com pessoas melhores, com todo melhor, né? E é algo que acontece aos poucos. Sim. E também a gente tem que entender, às vezes a gente aponta o dedo para as empresas, mas na verdade as empresas fazem o que o público consome, né? Isso. Então, se o público não pedir por isso, a empresa não vai fazer e assim por diante, Mas né? existe sim muita hipocrisia. Sim, Sim, sim. É mais fácil falar do que fazer, sempre. sim. Bom, vamos para a próxima pergunta. Eu tô bem curiosa para saber, Rodrigo, como é que tu se conectou com o SCMC, que né, é referência aqui na região, tem projetos super legais. Eu já participei de vários aí na minha trajetória, então conta um pouquinho A como gente é já que se foi. cruzou, Provavelmente, tá? Provavelmente. porque eu comecei a trabalhar com o SMC em 2015, como professor universitário ainda. Eu tinha um colega que me falou assim, tu precisa, um colega de trabalho, um outro professor, tu precisa conhecer o SMC. Na época era a Paula Cardoso, que era a famosa Paulinha, que fazia parte do SMC, e ela foi para Brusque fazer uma apresentação para todas as universidades de lá sobre o SMC. E eu fui, né, como professor, e eu coloquei os alunos da universidade que eu trabalhava para fazer parte do SMC. Então, em 2015 foi meu primeiro ano, fui conhecendo todo mundo, daí 2015, 16, 17, 18, e sempre fui muito participativo, assim, como professor. Em 2019, eu larguei a carreira acadêmica. Eu resolvi só voltar focar mais na indústria e menos na academia. E quando eu saí da universidade, o Júnior da Círculo, que até vocês viram que agora ele vai ser o Sim. presidente da Círculo. Uau! Nossa! Saiu ontem que o São Tu José sabia Altino. que ele é nosso vizinho aqui? Jura? Ele mora nessa rua? Sim, ele e a Gabi Nosso moram vizinho. aqui, né? Aham. Ele, na época, era presidente do SMC e ele me chamou para uma conversa para eu tocar um projeto junto com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, na época, para repensar o uniforme da polícia e junto com o SMC. Eu trabalhei nesse projeto. Depois, em 2020, me chamaram para fazer um projeto que ia ter uma envergadura maior, assim, só que daí veio a pandemia, a gente conduziu uma série de talks daí, em 2020. Em 2021, daí eu fui convidado para fazer um projeto com os estudantes, com o SMC, que a gente chamou de Moda Amanhã. Foi um desafio para 14 instituições de ensino, mais de 70 alunos participando, totalmente online, na época. Totalmente online, foi incrível o projeto.
Nós conseguimos ainda no final do ano nos reunirmos num barco pirata em Balneário Camboriú. Uau! Porque daí acabou o projeto, a gente pôde estar todo mundo junto, Que legal. presencialmente, Que e daí a incrível. gente fez esse encontro com todo mundo. Mas durante 2021 foi inteirinho online. E daí no ano passado, com a mudança de gestão, eu fui convidado a integrar a diretoria para ser uma espécie de diretor criativo no SCMC, para trabalhar junto com a equipe de gestão e a diretoria, pensando em novas possibilidades. Então, desde o ano passado, eu desempenhei esse papel diretivo junto com a presidência atual, né, com a gestão atual. Então, no ano passado e esse ano, eu tenho trabalhado daí mais como um diretor, mais presente no SCMC, não no trabalho só com os estudantes. Então, a gente está fazendo projetos incríveis. Foram os 2 anos que o SCMC mais teve entregas para as empresas que fazem parte. Né? Hoje nós somos 27 associados no SCMC e tem sido incrível. Hoje, por exemplo, estou em Blumenau desde ontem porque é o meu trabalho com o SCMC. Nós tivemos ontem um trabalho interno, depois a gente teve um jantar para definir a diretoria da próxima gestão. Então, ontem até às 11 jantando e conversando. Hoje a gente tem um almoço com todos os empresários lá na Febratex. A gente fez um almoço para receber os nossos associados na Febratex, que está acontecendo aqui. Então, é um trabalho que movimenta bastante. E isso me deu um conhecimento ainda maior sobre o que é essa cadeia. Conheci pessoas incríveis, fui para lugares mais incríveis ainda por causa do SCMC. Foi realmente o SCMC e a AMP Brusque, que foi um lugar que eu trabalhei também, foram divisores de águas na minha vida, assim, de conhecer pessoas, de me dar network. Então, por exemplo, eu faço parte do Inspira Mais, trabalho com o Walter Rodrigues, por causa do presidente da AMP Brusque na época que me apresentou e disse assim, ó, tens que trabalhar junto com eles. Então, o SCMC aqui, o Júnior, que me trouxe, ó, vai ter que trabalhar aqui internamente. A gente quer dentro da operação, não só no projeto com os alunos. Então, foram pessoas, assim, com quem eu sou muito grato na vida, porque me abriram essas portas. Né? Hoje em dia, eu paro para pensar nas pessoas que estavam nesses momentos da minha vida, né? O Júnior é uma pessoa dessas, e hoje eu estou no SCMC, então, aí desde 2015, praticamente. Mas Nossa. desde 2019, digamos, mais atuando como uma pessoa contratada pelo SCMC. Que legal. E um dia é diferente do outro, né? Graças a Provavelmente. Deus, eu odeio rotina. Nossa! É maravilhoso. A gente... Todo dia é um desafio novo também, né? É que assim, a gente programa bastante, né? Então, por exemplo, agora no mês de outubro, a gente senta para fazer um pré-calendário para 2024 inteiro. A gente sabe o que vai ter no ano. Mas as oportunidades vão surgindo e a gente vai conciliando a agenda para fazer a coisa acontecer. Então, até final do ano, a gente tem mais ou menos aí mais uns 14 eventos Uau. pela Nossa. frente. 14 eventos Corrido. e encontros. Então, vai ser um ano de muito mais entregas, assim. Que legal. Que legal. Ao mesmo legal. tempo que, assim, tem que se planejar 2024. Ô, Rodrigo, e conta um pouquinho sobre o Inspira Mais também, para a audiência conhecer. Bom, o Inspira Mais, ele é um salão de design que acontece aqui no Brasil, né? Ele já tem alguns anos, 14, eu acho, anos que existe o Inspira Mais. Desculpa se eu falei errado, me corrijam depois. Mas Inspira Mais oficial nas redes. O Inspira Mais, ele nasceu como uma demanda da indústria calçadista, né? Do ecossistema calçadista, de uma feira para mostrar tendências, né? De um salão para mostrar. O Walter me mata se eu falar feira. É um salão, né? É um salão de tendências, realmente. Só que isso foi expandindo durante os anos. Hoje dialoga com joalheria, móveis, até mesmo com confecção, indústria têxtil. Ele é no Brasil a única feira de design, né? O único salão de design que existe hoje no Brasil para mostrar tendências. E é com conteúdo próprio. Porque eu faço parte do núcleo de pesquisa do Inspira Mais. Já trabalhei no núcleo de design, atendendo empresas, ajudando a interpretar as tendências para criar as coisas que vão ser expostas no Inspira Mais, né? Ele acontece 2 vezes por ano. Só que tem um núcleo de pesquisa próprio. A gente monta, a partir de um direcionamento do Walter, uma pesquisa. E cria toda essa pesquisa, estética, moodboards, direcionamentos criativos. E isso é um material que a gente leva para a indústria. E a indústria, então, desenvolve coisas a partir daquela visão que a gente dá. Então, quando tu chega no salão, é um salão que ele é esteticamente muito bonito, porque ele não é cada um apresenta o que acha que é tendência. Cada um Conta uma apresenta história, assim. a tendência que está sendo ali contada. Uhum. E isso gera negócios, isso gera insights criativos para a indústria, para a cadeia como um todo, desde cartela de cor
até tipo de materiais, estampas, aviamentos, tudo isso. Então, é o único salão que a gente tem organizado como cadeia no Brasil hoje, né? Então, isso é muito importante, porque se a gente parar para pensar na indústria da moda hoje, para falar de tecido, para falar de aviamento, nós não temos hoje nenhum evento além do Inspira Mais no Brasil hoje para falar disso. Uau. Todo mundo que fala, não, mas existe feira tal, a feira tal, são feiras, não são salões de design. Não existe uma curadoria de tendência, não existe um direcionamento criativo. Então, hoje é o único projeto, né, que existe no Brasil. E também, por causa do Inspira Mais, já viajei para a Colômbia, fiz palestras na Colômbia, em feiras lá. A gente tinha um nicho do Inspira Mais que vive em feiras internacionais, então já participei de algumas. Então, é um projeto e um trabalho incrível também, coordenado pelo maravilhoso Walter, né? Que é um estilista incrível e uma pessoa ainda mais incrível, né? E eu tenho o privilégio também de chamar de amigo. Demais. Que legal. E a Nossa, que legal. gente falou aqui muito sobre rotina, né? De ser corrido, um dia diferente do outro. E eu queria que o Diogo contasse um pouco, além, né, da rotina maluca que ele tem. Inclusive, é muito privilégio nosso ter, né, eles conosco aqui, porque dá pra ver a agenda do Rodrigo, que maluca. A do Durante a Diogo, Febratex, né, gente? isso. E antes do baile de debutantes, que é esse O sábado. Diogo, gente, imagina como deve estar uma loucura o ateliê Tira dele. as mãos, Diego. Tá tudo certo aqui? Tá. Tá tremendo. Ele falou que ele tá dormindo umas 12 horas Na semana. na semana. Na semana. Então, além, né, desse tema que eu quero falar, que é a transição de carreira, eu queria que o Diogo contasse um pouco como foi a tua transição de carreira e até ter essa virada de chave, que é ter o teu ateliê. Tu trabalhava na Diana, né, que é foi uma grande empresa têxtil aqui na Isso. nossa região. E eu queria que tu falasse um pouco como foi, além da tua rotina, que era super corrida, e eu acompanhei muito, né? Que tu viajava, né? Montava coleções e ainda tocava o ateliê. Então, eu queria falar um pouco sobre essa tua experiência. Essa rotina foi enlouquecedora, tu me acompanhou nesse processo, mas foi muito bacana porque quando eu recebi o convite para trabalhar na Diana, eu pensei, não, eu vinha de ateliê, de tecido e tudo mais, pensei, não, isso não é para mim, não vou agregar. Era um grande desafio, Era né? um Ainda grande mais em outra desafio, né? Em cidade. outra Tu cidade e tudo recém tinha mais. chegado em Blumenau, que Isso. moravas numa cidade menor, chegou em Blumenau e depois de um tempo veio esse convite de Veio trabalhar em trabalhar Timbó. na Diana É. e uma amiga minha Era falou, Timbó, né? era Timbó. E uma amiga minha falou assim, Diogo, meu, vai, porque até uma amiga de vocês também, a Nanda Mansky, Ai, foi e a ela! Fernanda, e ela falou, Diogo, tu vai ter uma oportunidade incrível, porque eles têm, na época tinha, chegava o fardo, fazia o fio, fazia o tricô, fazia a malha, fazia tudo, então era muito Isso faz interno. do quê? 10, 15? Isso, eu entrei em 2009 e fiquei até 2014. Uhum. E foi um processo incrível porque tu conseguia fazer tudo o que tu queria, né? O produto saía pronto. Pegava o fio, a fibra, fazia o fio, fazia o tricô, a programação, saía o ponto, saía inteiro. Tinha malharia circular, então tinha tudo que tu quisesse fazer. Tu tinha possibilidades de criação, era muito grande. Parquinho de diversão. Exatamente. A cartela de cor, né? Tu seguia, mas tu fazia a tua cor, a tua malha. E essa minha amiga falou, a Nanda falou, Diogo, é uma oportunidade incrível porque tu vai aprender, vai crescer tanto. E realmente foi. E eu vejo que hoje, assim, aonde eu tô hoje, é muito dessa junção, dessa transição, dessa rotina louca, que para completar o triângulo das Bermudas que eu brinco, porque na época eu morava aqui, trabalhava em Timbó, tinha um ateliê, já um outro formato de ateliê em casa, e o meu marido morava em Jaraguá, então Ai, tinha é duas casas. verdade. Então, às vezes eu saía de manhã, ia para Timbó, dormia em Jaraguá, de manhã passava de novo para deixar serviço em Blumenau, voltava para Aham. Timbó, era uma coisa, Gente, uma loucura, assim, eu lembro e eu não sei que horas ele dormia, porque não sei se era, mas acho que era umas 5h30 que tu saía de Blumenau. Botando os detalhes, acho que umas 5h30 tu saía de Blumenau, trabalhava até às 6, Isso, vinha pra Blumenau e atendia no ateliê, às vezes a gente saía meia-noite, 11 meia-noite, da... eu lembrava, às vezes levava a Ana em casa, a Ana era super Aham, jovem, tipo, né, deixava em casa, e sim, nesse meio do caminho, tipo, hora do almoço, era assim, 5 minutos de almoço, não façam aham. isso, né, se alimentem direito, e ligar para todo mundo, porque tinha costureira em Timbó, tinha costureira em Blumenau, a gente chegou uma época a ter quando tava bem loucura, assim, que eu entrei para uma marca, depois peguei outra, depois assumi o grupo com as 4 marcas, fazendo essa gerência das marcas
tendo 6 funcionários em casa, já na época que, digamos, o ateliê, esse formato que a gente tem em 2017, mas sempre rodou alguma coisa em paralelo, e mantendo essas 2 casas. Assim, era uma rotina insana, mas foi muito saudável e o aprendizado foi muito grande. E eu vejo hoje que o produto que a gente faz hoje, ele traz muito essa bagagem do texto, desse conhecimento, de tu desenvolver uma renda que tu pode fazer numa máquina de E eu bordado. acho que o que eu vejo no teu ateliê é que tu tem muita velocidade, porque tu É, pensa muito rápido, então se aquilo não funcionou, tu já já buscou a pega solução. outro, que é um formato diferente, assim, que eu vejo que a gente vem da cadeia da costura, do ateliê de costura, com aquela visão, até quando eu fui fazer o ateliê, eu falei assim, eu quero um ateliê moderno, gente, porque a gente tem essa visão de a casa da vovó, sabe? Verdade. Nada contra, mas eu vejo assim que, tipo, a gente precisa de uma coisa mais dinâmica, de ser mais fácil de apresentar, do cliente entender melhor, e isso a indústria te dá. Né? A indústria te dá esse suporte, te dá possibilidades. Ah, eu não tenho a cor no tecido. Ok, vamos sublimar os 2 lados e eu vou fazer a cor que eu quero. Eu vejo muito tu Né? Então, fazer isso tipo, e eu acho tu tem demais. possibilidades de fazer, não tenho a renda no formato que eu preciso, mas eu tenho 90% dela tá pronta. A outra parte das folhinhas que eu preciso, tu manda pro bordado, eles fazem em bordado, as meninas, daí tem a junção, né? Faz a máquina e tu tem no ateliê alguém que pode recortar e reaplicar, injetar na renda que fica Tu usa perfeita, muito a né? criatividade para resolver, né, problemas. Dá para solucionar de formas, e eu vejo como isso se conecta, né? E eu achava no começo que, tipo, não, a indústria não vai ser para mim porque eu estou muito habituado ao manual do ateliê. Na verdade, isso enriqueceu ambas as partes, assim, a gente criava coisas super interessantes, com modelagens interessantes, mulagem no tricô que fica incrível, e depois traz isso para dentro do ateliê, assim. E é impressionante saber como tu administrava essa rotina, porque na época não tinha nem WhatsApp. É, Lembra? era Tu me loucura, ligava. ligava e falava, Ana, tu tem que ir lá buscar esse aviamento. Ana, tu tem que. Era muito louco, Era muito loucura. Mas, louco. Diogo, eu quero te dizer uma coisa. Eu fico bem feliz com o teu discurso, com a tua história, porque o que eu mais vejo hoje é pessoas que entram na faculdade de moda e que elas não se preocupam com o produto. Elas acham que fazer produto é menor. Ah, é? Elas acham que... Os- Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês fizeram faculdade de moda aonde? Porque assim, ó, Então, todo mundo acha que quando tu coloca a mão na massa, que tu senta numa máquina de costura, é um trabalho menor. É que a pessoa quer ser o Isso. estilista, ah, né? verdade. Como é que você Sim, vai ser um estilista se você não sim. entende como as não coisas sabe são feitas? construir o produto, né? É. Então eu acho que assim, ó, eu fico bem feliz com essa tua história, e com o que tu coloca que fez a diferença na tua vida, porque eu acho que a maioria das pessoas hoje tá estudando moda, querido. Bota a mão na massa, tô olhando pra câmera. Você que tá vendo, coloca a mão na massa, vai entender como as coisas são feitas. Os melhores alunos que eu tive na vida, ou as melhores pessoas que passaram pelo SMC na vida, eram pessoas que não tinham medo de colocar a mão nas coisas, Sim. que aprendiam. Gente, lá fora se estuda moda assim, colocando a mão. Aqui a gente tem uma síndrome que é besta, para não usar outra palavra, de que colocar a mão num trabalho manual é menor. Não Sim. é. No caso da moda, não é. Colocar a mão na massa e tu saber como aquilo faz é maior. Tu olhar pra costura e dizer assim, dá pra fazer, olha aqui, senta na máquina e faz. Nossa, o Pra mim é Diogo assim, ó, faz é muito jogar o cabelo isso. pra trás. Aham. Vrá. Sabe, tá vendo, querida, como dá? Conhecimento, Então, né? Rodrigo até... Ai, desculpa te cortar. Eu vou só para não perder o fio da meada, como o Diogo é nosso cliente, eu fico muito, né, ficava muito ali no ateliê vendo o processo. E ele tem a equipe, né, que super ajuda ele, mas ele sabe tudo, tipo, ele costura, ele sabe se tiver que bordar, ele sabe bordar, ele sabe todo o processo. Então isso ajuda ele ter esse jogo de cintura e direcionar, né? Eu quero que seja dessa maneira aqui e dá pra fazer, E como né? é que tu vai exigir, como é que tu vai pedir, ou mesmo para mostrar, né? Chega alguém novo na equipe, tu precisa, ou falta alguém, tu precisa mostrar para outra pessoa como faz. Tu não sabe, como é que eu posso dizer, eu quero que faz essa nervura, fazer essa prega e tal. Daí a pessoa te olha e assim, eu te passei a comunicação. Tu pode ter entendido de outra forma, mas eu ir lá e te mostrar não tem como ser de outra forma. Tu tem um início, tem um piloto, né? Eu acho que é. E eu vejo isso assim, as pessoas falam assim, ai, tu ainda vai pra máquina? Eu falei assim, antes de eu ser um estilista, eu sou um costureiro. E não tem nenhum demérito nisso. Pelo contrário, eu vejo que Eu é acho muito. demais. Às vezes até as clientes, quando sabem, assim, elas falam, sério, e elas ficam lisonjeadas, assim, e tem alguns vestidos específicos que eu falo, esse é um Diogo do Canto 100%, que tem alguns que é tipo umas ideias loucas, assim, que tu não consegue passar, e é muita infraestrutura, muita engenharia, e tu faz do início ao fim. A gente comprou agora uma máquina de passadoria,
Tá todo mundo aprendendo a lidar com o negócio, assim. E transformou o acabamento de produto. Esse fim de semana a gente vai ter um vestido usado, feito todo nessa máquina. Que legal. E foi até um vestido que a gente fez, estava quase pronto, a gente refez ele todo novo. Porque quando a gente testou assim, falou, gente, a gente não sabia costurar ainda. Agora a gente vai saber costurar. Tá Que sempre legal. evoluindo. Sempre evoluindo, assim. Então, é muito interessante tu acompanhar de perto. E o que tu falou é perfeito, porque tem muita gente que entra, assim, no ateliê, a gente contrata bastante gente, e que acha, assim, com a visão de glamour, assim, que vai ser uma... "Ah, vamos lá, sentar, tomar um café com o Diogo, atender as clientes, cair... Vamos Tipo, desenhar. Vamos É. desenhar, vai ser uma coisa assim... Gente, Vamos dar o close, né? Culpa como é que tu vai novela, né? desenhar uma coisa que tu não Novela sabe Ai, como mostrou verdade. moda, assim. É. Filme sempre mostrou moda como isso. A pessoa vem com a Verdade. bolsinha, né, com os desenhos, aí o seu Verdade. canson grande pra fazer aquele desenho bonito. Verdade, Diogo. Gente, não Iludido, tem não é desculpa, isso. Porque nós que trabalhamos com a parte de comunicação, é essencial a gente saber desse behind the scenes, de saber como que funciona aquela roupa, como é que ela foi feita. Porque, por exemplo, uma legenda de Instagram, como é que a gente vai fazer a legenda se a gente não conhece? Por isso que, inclusive, muitos clientes nos procuram, porque às vezes uma agência de publicidade não tem essa sensibilidade, né? Ela não vai saber falar sobre aquela bainha, né? Sobre aquele babado. Sobre aquela tecnologia que o Sobre produto aquela tem. tecnologia que geralmente nem é nos passado pela marca, Não. entendeu? Então é a gente que olha, identifica aquilo até ali porque e traz pro até, produto. até porque internamente, às vezes, é tão óbvio para quem criou Uhum. aquele produto que tá automático, né? Então Eu a vou gente contar uma coisa. consegue. Ai, vamos Esse fim de semana, eu até guardei esse Reels, porque eu vi, agora eu não lembro qual é a série especificamente, é uma série que tem um chefe de cozinha. Como é que é o nome da série? Vocês lembram dessa que tá passando? Que é uma série Atual? famosa, atual, que é com... Gente, esqueci o nome da pessoa. Mas aí eles estavam explicando das camisetas brancas que o cara usa na série. E daí elas explicando, não, porque essa camiseta aqui é feita por teares circulares que fazem apenas um tamanho. Então eu disse, gente, Hering já faz Pois isso há é. muitos anos. Sabe? As Décadas, pessoas né? vendem uma... Mas olha só, uau, é um tear. Gente, eu sei porque eu trabalho com moda, mas eu pensei, quantas pessoas não sabem Uhum. que a malha que sai da camiseta Lá, né? básica... Aonde comprar a camiseta É. feita no teatro faz só um tamanho. Que a Hering tem isso há muitos anos, por exemplo, que sempre a camiseta básica da Hering é feita em tear circular que faz o tamanho P, né? Que não tem costura lateral. E tipo, sabe? Ai, o acabamento da gola disso aqui. Gente, era um viés colocado na gola. Viés é o acabamento mais simples e feio de uma camiseta. Né? Tipo. E as Sim. pessoas tipo, puta merda, por que a Hering nunca mostrou isso? Entendeu? Inclusive, eles têm a primeira camiseta feita, eu É. acho, ali no museu, uma Aham. camiseta bem antiga. Mas eu pensei, ó, a gente que é da indústria, a gente considera essas coisas tão banais É. e que isso vira um discurso na mão de outras pessoas que tu pensa assim, ó, por que eu nunca fiz esse discurso também? Por que eu não falei desse meu acabamento? Por que eu não falei dessa minha máquina? Por que eu não falei que eu faço meu produto assim? Mas assim, eu sinto que é recente, mas tá acontecendo esse movimento, assim, né? Da gente começar a produzir conteúdo. Nós incentivamos muito os clientes a ter esse tipo de material. E às vezes eles, mas é que não é organizado, não é bonito, não é. E a máquina não é legal de mostrar. E a gente fica impressionada, né? Quando a gente visita os nossos clientes, a gente fica, isso aqui tem que aparecer, temos que gravar um conteúdo disso, temos que falar sobre isso. Então é muito recente, né, esse pensamento, assim. Vamos seguir, temos várias Vamos perguntas, seguir. mas o nosso tempo tá meio apertado, né? Vamos dar uma Queres olhadinha. perguntar sobre a formatura do Isso. jogo que tu tava tão ansiosa Desde o pra começo falar? eu tô falando, eu quero falar desse momento, inclusive, se me recordo, temos foto desse momento que tem a Nanda, que é que tu citou, Tem, sim. né? Que era tua amiga. Faz parte da minha formação Faz profissional parte toda. da tua A gente é amiga até formação. hoje, a Nanda, a Mag, a família toda, a gente são amigos até hoje. E hoje é uma honra tê-los como clientes É, aqui no é. Da escritório. empresa Objeto Brasil, né? Isso. Tem que Vamos explicar levar quem é, explicar né? quem é, né? Da empresa Objeto Brasil, que é uma empresa de Pomerode, que a gente tem muito orgulho de tê-los aqui conosco. E, nossa, é maravilhoso trabalhar com eles. Inclusive, eles precisam estar aqui nesse podcast. Com certeza. A agenda, infelizmente, não Não bateu. bateu. Foi um desafio, porque a gente está, inclusive, gravando 3 dias seguidos, né? Vários episódios com 12 convidados. Então, vocês imaginam, durante 3 dias, bater agenda com essas pessoas tão ocupadas, bem-sucedidas, com agenda com uma loucura.
Mas eu quero muito trazer essa pergunta, porque foi algo que me marcou, que foi a formatura do Diogo. Como eu falei, minha família sempre usou ele como referência, então me marcou. E no dia da formatura dele, na semana da formatura dele, eu fiquei sabendo dessa informação, que ele, não lembro a quantidade, mas acho que deveria ser uns 80% dos vestidos que tu costurou das formandas, né? Foram quase todas as meninas. Foi, assim, primeiro que foi, eu fiquei lisonjeado porque é aquela coisa que tem, né? Tipo, vai se formar em moda, a pessoa vai fazer o próprio vestido, tem muito disso. E eu achei muito legal na nossa turma que não teve essa vaidade. Primeiro que começou, eu lembro quando começou a se fazer os vestidos, as meninas todas fizeram um mural na sala e cada uma pegava o tecido e botava lá, eu vou fazer esse, não no sentido de competição, mas para que cada um já soubesse o que tinha, o que não tinha, texturas. E foram os vestidos assim mais variados possíveis. Teve de vestido minimalista liso, teve um vestido que foi feito com tipo flores de inverno, de plátano, sabe? Então, tipo, cada uma confiou e depositou essa confiança e a gente fez, acho que 2 ou 3 meninas que não fizeram, porque daí fizeram seus próprios vestidos, já tinha uma história Isso, com eu lembro que era costureiras e tal. 2, eu acho, que não Que se não fizeram fizeram, porque já tinha contigo. uma história muito E boa com eram, costureiras próprias, assim, e né? eram muitas formandas, E né? foi bem especial. De fora, algumas clientes que eram Verdade. convidadas, né? Que às vezes a tia da outra formanda, que já era minha cliente de antes, veio fazer também. Então, ao todo, acho que foram 22 vestidos, assim. Foi uma loucura. Mais a roupa dele que ele também E fez. e foi bem emoção, assim, porque eu fui para a colação sem a minha roupa, porque, tipo, aquela coisa que tu faz, né? De todo mundo menos a tua, Menos né? a tua. Casa de ferreiro. Não deu nem tempo de casear os botões, eu deixei na bordadeira, eu falei, ó, prende uns cristais, vai parecer a abotoadura, tá ótimo, tá lindo. Faz acabar no acabamento do colete, eu queria ir de colete, chapéu e tal. Não deu tempo de fazer a barba, na época não era moda barba, mas não deu tempo de fazer a barba, então foi uma coisa muito louca, assim. E eu cheguei atrasado na formatura ainda, né, depois de tudo isso. Que eu lembro que eles começaram a chamar, não lembro quem era primeiro, eu sei que eu peguei a taça assim, entrei. E a família vindo atrás, tipo, achando a mesa, assim, foi uma coisa bem E foram, surreal, assim. e foram 3 dias sem dormir, né? Foram 3 dias. Eu lembro que eu acordei levavam na coisas pra quarta, ti, assim, tipo, o acordei Diogo na precisa quarta e fui comer. dormir domingo de manhã, assim. Mas foi muito bonito, porque tem várias amigas, assim, Jovem, né? que a Jovem. galera começou, tipo, ir, assim, tipo, e eu vou, o Diogo tá lá, então vamos lá ajudar a fazer uma bainha, vamos lá ajudar a fazer um negócio. Eu lembro que um perrengue grande que deu foi que naquela loucura não se percebeu que tava acabando as agulhas de máquina, era, sei lá, sábado, 2 da manhã quebrou a última agulha da máquina. Lembro que eu liguei pra alguém saiu de Indaial pra trazer a agulha, que tinha uma facção que abria às 4 da manhã, a dona já tava lá pra continuar costurando, porque sem agulha não costura. Gente, a rotina do Não, Diogo, por foi isso que eu loucura. digo. Foi assim uma coisa surreal, mas o que eu sou muito grato é que todo mundo confiou, né? Eu lembro que teve vestido que eu entreguei assim, a gente foi pra colação, eu deixei minha roupa. Tem uma amiga minha, Ivete, que ela veio pegar o vestido entre a colação e o jantar dela, porque ela não tinha aprovado a última prova do vestido. Daí tá lá rezando, mas deu tudo certo, vestiu, já foi pra festa, assim. E foi muito bonito porque eles fizeram uma Uma homenagem pra homenagem, ti. que eu não Então, sabia, nós, como familiares, ficamos emocionados, né? Eles, durante a festa ali da formatura, eles deram essa notícia para os convidados e foi muito, muito legal. Foi bem bacana. Mas tu tinha menos de 30 nessa época, né? Tinha, era jovem. Tá, não, então tudo bem. Tinha 20. Fica 3 dias sem dormir hoje, direito. Deus do livre. Mas Estavam- assim, não, mas assim, tu deve ter alguma técnica, porque tu dorme super pouco. Na verdade, eu acho que é um pouco genético de família, porque meu pai dorme 2, 3 horas por noite quando dorme. E assim, eu durmo 4, 5 horas por noite. Assim, eu gosto de dormir, se eu puder, eu durmo bastante, mas Quando tu dorme bastante é de 4 a 5. não durmo mais. Ah, tá. Não, se eu tiver tempo, eu durmo 10 horas. Tá, fácil, mas eu mas já tive 2 horas. Essa experiências noite eu fui contigo dormir que tu às falou. Hoje eu 11, dormi 2 e 2, ontem eu dormi pouquinho, 3. acordei, era 2 horas, 3 horas estava no ateliê já resolvendo um monte de coisa. Uhum. Daí eu falei pro motorista, ó, 15 para as 10 tu esteja aqui, que daí a gente vai ligeiro, 10 horas eu vou chegar lá para gravar o podcast. 15 para meio-dia eu tenho que sair. Que loucura! Mas tem alguma técnica? Não, acho que não. Eu acho que é sorte. Café. Eu acho que é genética, é sorte. Porque outras pessoas não iriam conseguir Não consegue, aguentar porque esse eu vejo, ritmo. tipo, tem colaboradores que, tipo assim, eles precisam de mais horas de sono. Eu acho que é da pessoa, como eu acho que eu herdei isso do pai. O pai dorme muito pouco.
Gente, eu tô... Dorme pouquíssimo, assim. Essa última semana a gente tá trabalhando mais ou menos umas 14, 15 horas por dia. Eu já fico exausta. Eu não dou conta. Eu faço não. conta, eu preciso dormir 7 horas. Ai, Eu faço conta. Pois Tipo é, assim, Rodrigo, como é que é a tua rotina aí? É. É tão nossa, perrengue assim? eu acordo super cedo porque eu também durmo cedo. Mas eu, por exemplo, gosto de dormir 7 horas. Eu tenho que me programar para dormir 7 horas. a Eu gente ac- já vai deitando, pensando, Isso. calculando as horas, É né? bem isso. É de trás pra frente. O Diogo. Ah, é? Ah, é? Diogo, meu relógio biológico, ele acorda às 5h50. Eu acordo sozinho às 5h50. Pode me dar hoje, já vou estar acordado já. Inclusive, às vezes, aos sábados ou domingos. Nossa. É meio que assim, hoje de manhã eu acordei 5h50. Fui dormir umas 11, então nem dormi tudo que era pra dormir. Mas aí dei mais uma cochiladinha e depois acordei. Mas geralmente, entre 6 horas e 6h30 é o horário que eu acordo. Daí, tipo, eu sou uma pessoa lenta de manhã. Bastante lenta. Gosto de tomar café da manhã, gosto de tomar banho. De manhã eu acordo cedo pra me atrasar. Tu respeita esse Ah, teu entendeu? ritual, assim. Eu respeito as manhãs. Eu sou uma pessoa pouco comunicativa de manhã. É. De manhã cedo, eu sou uma pessoa que não dá oi pro passarinho. Eu acordo Não. feliz. E Eu, já... eu acordo neutro. Eu não vou dizer que eu acordo de mau humor, mas eu acordo neutro, Não me entendeu? provoque, vai ficar bem. É. E eu moro, tipo, eu sou uma pessoa que mora sozinho. Então eu gosto desse ritual de estar sozinho. Eu adoro me comunicar. Adoro estar com pessoas. Mas gosto de estar sozinho. Isso pra mim recupera a bateria social, sabe? Sim, Total. ter esse timing, assim. Uhum. Hoje, por exemplo, vai ser um dia extenso. A gente tá aqui, depois eu vou pra um evento, fico nesse evento até tarde. Vou querer chegar em casa, não vou querer falar com ninguém. Vou estar quieto até amanhã de manhã. Não vou abrir minha boca. Ai, a gente fala sobre isso, né, Tita? Porque eu digo, o momento que eu chego em casa, que eu não falo com ninguém, tomei meu banho, deitei na minha cama. Gente, é muito especial esse momento, é o que eu mais gosto. É pra recuperar o carisma, né? É, Mas de resto, hoje, o mês de agosto está sendo até um mês um pouco estranho, que eu tenho ficado bastante em casa. Senão, geralmente, eu tô uma semana em São Paulo, uma semana em Santa Catarina. Então, tipo, de um lado pro outro. legal. E como a gente tá num momento interno de mudar, por exemplo, vai ter virada de coleção, então eu tô trabalhando muito de casa para planejar as coisas. Mas, por exemplo, trabalho até sábado aqui em Blumenau. Sábado de tarde a gente tem um encontro do Moda Manhã, que é o nosso projeto do SMC com as universidades. Eu saio direto para o aeroporto. Domingo eu fotografo uma campanha em São Paulo. Trabalho de domingo a quinta em São Paulo. Sexta-feira tem um evento lá. Daí fico sábado e domingo no final de semana por lá também. Volto para Santa Catarina. Daí fico aqui no feriadão, viajo para Londres dia 17 de setembro, volto dia 28. Imagina, tu usa o Google Agenda, imagina as cores, a quantidade Sim. de cores que tem Tudo ali. assim, eu sei minha agenda nesse momento até 20 de novembro. Até 20 de novembro eu tenho fechado. trabalho Tá fechado. Gente, e ele tá aqui nesse sim. podcast. Não, Vocês gente, têm ótimo. Ai, foi uma noção. feliz coincidência astral. A gente falou que não ia falar de astrologia, né? Mas foi uma feliz coincidência de estar aqui. Tipo, eu tô em Blumenau, fiquei super feliz pelo convite. Tipo, vamos lá. Inclusive, eu Então- queria agradecer, né? Foi a Fernanda Foi que a Fê. fez Aham. esse match, porque assim, quando a gente fez a lista de convidados, a gente pensou em vários nomes, inclusive faltaram várias pessoas que a gente gostaria que tivessem aqui, por agenda e etc. E o teu nome surgiu. E aí a Tita, a gente. Ai, mas ele não toparia, eu acho, né? A agenda dele é uma loucura. E aí eu te mandei uma mensagem, mas eu já imaginava, né, que não daria. E aí eu tinha aberto caixinhas de perguntas já 2 ou 3 vezes e ela comentou, mas eu pensava, "Ai, nem vou responder." E aí na última tentativa será que ele toparia? E aí, meu Deus, foi super mágico, bateu tudo pela Febatrex, acredito, né? Enfim, é uma honra tê-los aqui O conosco. mais engraçado, eu vi a mensagem dela depois que a gente conversou. Né, que eu acho que tu mandou uma mensagem pra mim no Instagram. Aham, isso. Eu nunca olho aquele lugar onde vai as mensagens. De sim. solicitações. E eu não presto Primeira atenção mensagem, naquilo. assim, né? Daí a Fê me mandou uma mensagem, ó, eu posso passar teu contato pra Ana? Eu disse, "Não, pode, tranquilamente, sem problema algum." Maravilhosa, muito obrigada. Daí eu fui olhar o Instagram, tipo, fui olhar naquela caixa, disse, gente, tem mensagem aqui. Uma delas era tua. Aí eu pedi desculpa, eu disse, olha, Imagina. só agora que eu tô vendo tua mensagem, desculpa. Mas fiquei super feliz com o convite. A Fê é uma Ai. maravilhosa também. Maravilhosa. Muito obrigada, Fê. E a gente tem uma pergunta fixa, né, que conduz muito esse podcast. O Diogo citou mas eu quero saber se foi o principal, que são perrengues, né? O principal ou o maior perrengue que vocês já passaram na carreira. Começando por Nossa. ti, Diogo. Conta Tem aí, algum Diogo. maior que esse da formatura?
Espero que não, né? Alguma noiva. Imagina o Ah, pior. por exemplo, exemplos de Aquele vestido momento que que teve você que quis refazer. matar alguém. Eu acho que o perrengue Que maior é tentaram me esse. matar. Tem também. Como? Nossa, Como? eu passei por isso. Eu acho que a Como? situação mais... Ixi. Dá pra editar depois qualquer coisa? Dá, sim. A Se situação, não se arrepender, a gente... a situação mais tensa, eu acho que pode se dizer assim, que, tipo, que mostra, tipo, quando a coisa perde o prumo. Foi uma semana, assim, péssima. E, tipo, a gente precisava de 2 bordadeiras para fazer um vestido X. E uma ficou doente e a outra teve um problema sério que não pôde ir pro ateliê e a roupa tava ficando pronta. E o marido da cliente veio buscar a roupa e, tipo, intimou. Tipo, tinha que levar. A gente passou a noite em 4 pessoas fazendo a roupa. Eu fui levar, a roupa deu ajuste. Eu fiquei na casa umas 7 horas sentado, acabando a roupa. Ele sentou na mesa e colocou uma arma, assim, tipo... Ele é de ramo Uma disso. arma. E, tipo assim, pode ter sido só o lugar de Aham, descanso pode. habitual de... Pode. Né? Mas, tipo assim, eu não levantei até acabar a roupa, assim. Foi, tipo, um negócio... E quantos É, vestidos tu realmente. fez mais pra essa pessoa na tua vida Nunca depois? mais. Eu fiz bloqueei na agenda, tipo assim... Nossa. Aquilo. Foi a coisa Eu acho mais que tenebrosa, esse é o assim, que, pior. tipo... Eu sou uma pessoa muito calma, assim, eu nunca me desespero. Tipo, mas eu pensei assim... Pensei, gente, o que leva a pessoa a achar que isso vai fazer eu trabalhar mais rápido, né? Uhum. Uhum. Tu Gente, a entregar... gente até pode criar uma competição aqui com todos os Um convidados. ranking. Um ranking de quem passou o maior É, perrengue. foi assim, muito... Não sei, achei deselegante, assim. Achei, Tu acha? É, sabe, Amigo, o nome tipo, disso é assédio. uma coisa... Mas eu pensei assim, mas o que que a gente faz nessa hora? Faz a roupa bem linda, pra pessoa ir maravilhosa na festa e nunca mais ter oportunidade de usar uma roupa. Nossa. É isso aí, É. Diogo. É com elegância, hein? Pronto, entregou o produto. Teve problemas, é porque os nossos perrengues, eles estão sempre associados a uma coisa, que é data. Isso tu já me falou Porque várias acontece vezes. o que acontecer, tipo assim, há um pedido, tu negocia, claro, tu não vai entregar o pedido de Natal depois do Natal pro cliente, não vai dar certo, né? Numa indústria, vamos supor. Mas tu atrasar um dia, ou tu entregar de manhã ou à tarde, não vai mudar o mundo, né? Tão grave. Agora, na festa, tu tem um minuto pra entrega, né? Noiva? Tu não pode atrasar. Não existe. Tu se acaba, a gente deve ter, sei lá, milhares de vestidos feitos. Tu errar uma entrega, acabou. Já pensou um dia tu fazer uma conta da quantidade de vestidos que tu já fez? É possível isso, assim? Porque eu tenho os arquivos, o desenho original eu nunca entrego, eu entrego uma cópia ou refaço um, né? Aham. Então eu tenho Fora vários quando a arquivos pessoa- mortos. fora tipo, quando a pessoa tudo some- guardado, tá tudo guardado, né? Eu penso Fora- que um dia, uns 25 anos, eu fizer uma exposição, daí vai Pois ter é. isso. Né? Que legal. Fora quando a pessoa some com os desenhos, tipo eu que já fiz algumas roupas contigo e levo o desenho Daí embora, eles né? acontece, eu fico doido, porque daí depois eu Eu não acho sei que eu onde tenho tá. o meu. É, porque mas eu eu devo ter sequestrei. feito uma cópia pra mim. Adivinha? Tu Adivinha? pegou, né? Eu não deixo sair, é. Adivinha quem sequestrou o teu É. desenho? Aham. Foi, tava na minha bolsa, É, lembra? e nós virando o ateliê, né? Aconteceu acho que 2 vezes, um com a Ana e uma outra senhora, que achou, ai que bonitinho, levei embora. E a gente não lembrava o detalhe do vestido, eu dizia, Ai, gente, eu acho que é um babado, eu não sei se é uma flor. E procura. Eu falei, meu Deus, mas não pode sumir um É desenho. que eu acho que em loja Chega de na tecido prova, a a moça pessoa abre costuma assim, ó, levar, né? chega com a Pode ser. bolsinha dela assim, desdobra em 4 assim. Ai, eu trouxe o desenho pra gente olhar como ficou. Nossa. E, Rodrigo, Gente, eu quero posso- ver tu competir com o Diogo. Não vou competir. Nesse sentido, eu acho que, nossa, impossível. Assim, eu acho que pra quem trabalha com moda sempre tem perrengue, né? Mas um que me marcou, assim, um pouco também foi que eu fiz um trabalho de produção de moda para uma marca e eu tinha marcado uma viagem de pesquisa na época. Eu fazia muita Premiere Vision de Paris, era fevereiro, assim. E eu tinha que ir para Premiere. Então eu fiz a campanha, a dona da marca pediu para eu ajudar a escolher fotos, eu fiz uma seleção dessas fotos e eu fui viajar. Quando eu estava no meio da Premiere Vision, a dona da empresa me ligou para falar de um problema que tinha dado. Perderam os arquivos. Não, muito pior. Uma das fotos que eu escolhi tinha uma entrada de sol que ficava bem na testa da modelo. E ela ficou meio, a modelo era loira, ela ficou meio que um ET careca, assim. Ai, meu. Só que eu não tinha como enxergar isso na amostra que veio de foto pra mim. A pessoa que trata a foto que veja, né? Porque, eu fiz uma seleção das fotos que eu mais gostei. Eu não olhei pra foto tecnicamente pra dizer se aquilo
pele, não. A detalhe, gente né? geralmente vê olha isso- pelo produto, né? Quem vê Exatamente. isso é o... É, a Quem gente tá vê- tratando vai ver isso, né? A gente vê o caimento, até para as pessoas Nossa. saberem, quando a gente É. fotografa uma campanha, o nosso olhar tá muito pro produto. A gente olha, claro, o acting, tudo, mas a gente quer saber se tá mostrando aquele detalhe que é Ia importante, um virar um acabamento. outdoor. Nossa. Então, assim, quem foi reclamar da foto foi a pessoa do outdoor que mostrou pra ela como tava a foto. Já pensou vários Então outdoors? ela me ligou. Nossa. Essa mulher é minha amiga até hoje, tá? A gente é amigo até hoje. Mas ela, tipo assim, ela soltou todos os cachorros que ela podia comigo, eu deixei ela falar. Deixei tudo, porque eu acho que quando a gente tá nesse momento, a gente precisa extravasar. Sim. Sabia assim, ó, tipo, não é comigo, deixa ela falar. Quando ela falou tudo que eu queria, eu disse assim, ó, olha, eu entendo a tua frustração, não vou me isentar disso, mas, poxa, o fotógrafo podia ter me sinalizado que a foto que eu escolhi não era uma foto boa pra tratar. Como é que isso escapou? Daí ela parou, sabe quando a pessoa para e fala... Daí ela falou, é verdade, né? Quem tinha que ter visto isso é quem tratou. Desculpa. Eu disse, não, sem problema algum. Eu acho que nesse momento tu precisava extravasar. Como a gente é amigo, tu se sentiu mais tranquila de extravasar isso comigo, tá tudo certo, não tem problema algum. A gente é uma pessoa muito querida, gosto muito dela até hoje, apesar disso. Aqui, né? E é uma marca que ainda eu tenho um contato, assim, um carinho, a gente se conhece. Mas foi nesse dia que eu fiz uma promessa pra mim, que eu nunca mais ia trabalhar com produção de moda, que eu ia deixar isso de lado, porque aquilo ali não era algo que me dava prazer trabalhar, e que aquilo ali me fez dizer assim, ó, não, concentra naquilo que tu gosta realmente de fazer, que é pesquisa, que tava indo fazer pesquisa na época, então te concentra nisso, porque é isso que tu gosta, e deixa de fazer essas coisas, porque as pessoas, ai, mas tu faz tão bem, quer fazer? Daí tu, amiga, tá bom, eu vou fazer. Tá, eu faço. Mas não era um trabalho que me dava prazer. E para quem não trabalha com isso, né, com produção, às vezes não imagina a adrenalina que a gente Nossa. passa. Eu acho que todas as áreas têm muitos perrengues, tem muita adrenalina e, né, cada um tem o seu lado, mas esses momentos nos dão, assim, um frio na barriga, por exemplo, quando a gente faz um catálogo que ele vai ser impresso, que, né, às É vezes muita responsabilidade. 500 catálogos, 1000 catálogos, 2000 catálogos, dependendo da proporção da empresa, né? A gente tem vários tamanhos de clientes que a gente atende aqui. E aí, quando a gente vai enviar para impressão, é um frio, assim, que vai até espinha, porque é muita responsabilidade. né? Agora, teve um bem legal também na área de produção de moda, bem incrível esse, olha só. Uma agência me chamou para fazer a direção criativa da campanha, não só a produção. E eu fiz o conceito de como iam ser as fotos, a como que a gente produção ia... que tu diz é o styling. É um styling, Tá. E esse outro que eu tô falando é que realmente fui fazer a direção criativa da campanha. Uhum. Como iam ser as fotos, como ia montar aquilo, tipo... Porque era um trabalho que me dava mais tesão de fazer, assim. Então, a agência me chamou, montei o conceito, tudo aprovado. No dia anterior, a estilista da marca falou assim, vamos mudar porque eu acho que isso não vai dar certo. Daí eu falei, mudar hoje, as fotos são amanhã. Eu não tenho como mudar isso de hoje para amanhã, o conceito está pronto, a gente já buscou todos os sinais para fazer isso acontecer. Não, porque isso não vai aparecer na foto, não sei o que, não sei o que. Eu disse, olha, eu não vou mudar agora. Então vamos fazer o seguinte, se não ficar bom eu não te pago. Gente, tem Ai, muito que disso, horror. né? Meu Deus. Daí pela primeira vez na vida eu fiz uma coisa que eu recomendo para todo mundo fazer. Então eu não faço. Uhum. O não Mas é as libertador. Mas as fotos são amanhã. Quem quer mudar é você, não eu. Exatamente. Sim. E daí eu não fiz. Sabe o que ela fez? Ela mandou o pai ligar para mim e perguntar. Então, tem como tu alugar tudo o que tá já separado pro styling? Eu respondi, não. Uau. O não é libertador. E assim, Nossa, isso é que uma perrengue. questão. Isso é uma questão que eu e a Tita, a gente conversa muito, porque num dia de shooting, tudo pode acontecer, Sim. né? Então, se tu tem uma externa, pode chover. Inclusive nada. Inclusive Exatamente. nada. Então, até citando aqui por experiência, né? Uma externa pode chover, uma modelo pode não chegar, como já aconteceu conosco, da modelo ficar 7 horas parado entre São Paulo e Curitiba por uma barreira que saiu. Pode acontecer, como já aconteceu com muitos colegas, inclusive comigo já aconteceu também, mas numa proporção bem menor, que é a perda dos arquivos.
né? Porque pode estragar um Sim. cartão, pode estragar o backup. O estúdio pode ficar sem luz, como também Já aconteceu Sim. conosco. de cortarem a luz da rua, porque estão arrumando, e enfim, e né, ter que se adaptar, então usar a criatividade para solucionar problemas, mas é uma coisa que a gente se preocupa muito, inclusive estamos implementando agora, que é buscar profissionais para te ajudar com isso. Então a gente, né, contratou um advogado para nos ajudar na produção desse acerto que a gente tem que fazer com o cliente e mostrar que às vezes foge do nosso controle e pode acontecer, né? Geralmente esse serviço, como é uma diária, não costuma ter contrato, né, com o fotógrafo, com a modelo, com o maquiador, com a produção. E a gente está implementando isso agora porque pode dar muito errado. E nós somos as responsáveis pela produção executiva, né? E o direcionamento criativo. Então, se a modelo não chegar, se der um BO com o fotógrafo, pode, né, cair na nossa. Então, a gente, né, tá se preparando para até também para informar o cliente de tudo que pode acontecer, né? Porque às vezes o cliente nem pensa nisso, As né? famosas situações, a cláusula das situações adversas. Gente, é muita loucura, assim, né? Por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre, né? Porque até eu acho que é interessante para quem não trabalha com moda saber, né? Então, quando ele vê aquela belíssima foto, ele saber tudo que tá por trás, mas para os clientes e para os nossos parceiros saberem que é muita coisa envolvida. E vamos para nossa última pergunta, que é pergunta fixa também. Queres fazer ou sou eu? Então, falando, né, depois de todos esses perrengues e dessa rotina louca, né, que todo mundo que trabalha com moda eu acho que tem. Depois Vocês, de tantos anos também, né? de Essa tantos bagagem que eles... anos, vocês se consideram loucos ou apaixonados pelo que fazem? O Rodrigo já deu um spoiler Vai lá lá, no começo Rodrigo. do episódio. Eu sou um louco apaixonado por moda. É um muito eu ia responder diferente, isso aí. né? Não, a gente porque acho que tudo que a gente se propõe a fazer na vida, qualquer coisa, em qualquer área, vai ter os dois lados da moeda, né? A gente vai enlouquecer de alguma forma, mas a gente sempre enlouquece por aquilo que a gente gosta. Eu acho que a gente aprende. Eu sou um louco apaixonado por moda mesmo, tipo, ou um apaixonado louco, depende do dia. Depende do dia. Né? Depende do dia. A gente recebeu uma convidada ontem que ela falou uma coisa que foi marcante. Ela falou, olha, eu já trabalho há mais de 20 anos, né, na moda, e eu me desafio sempre a me reapaixonar, ou eu me adaptar. Porque daí eu nunca vou perder o brilho, né? Então sempre vou estar nesse movimento e eu sempre penso que eu preciso buscar, né, e me apaixonar novamente. Então isso foi bem marcante para nós. E queria compartilhar com vocês. E terapia, gente. Terapia também Terapia. ajuda, É análise, recomendo psicanálise. Profissional de moda sempre tem um terapeuta. Ou tem terapeuta, ou tem ou ele tem Teatro, uma ou ele equipe, tem um né? psiquiatra, né? Ou tem uma equipe de apoio. E você? Não, tem que pensar assim, você tá bem ou medicado? Tipo, É. a pergunta pode ser, e os remédios? Boa. E Diogo, pra gente finalizar, o que Eu- tu se considera? Eu acho um apaixonado, mas com muita dose de loucura, né? Pra desafiar as coisas, às vezes surgem coisas que tu pensa, vou fazer, depois pensa, por que que eu fui inventar isso daqui, né? Eu acho que como Mas a gente se apaixona, né? Apaixonado pelo que a gente faz, a gente conversa muito, a gente sempre quer mais, né? E aí, às vezes, a gente até fica, gente, mas por que a gente é assim? Isso, Não dava por que pra que fazer já mais tava fácil. bom daquela se forma, mete né? Por numas que que a gente coisas. fez? Às vezes é aquele 1%. Isso. A que vai dar- estética da moda, né? Aquele mas negócio faz a ali. diferença. E talvez para quem tá externo, talvez não faça tanta diferença, mas para ti faz. E o que importa é isso, é se preenche, se te preenche e te satisfaz, faz toda a diferença no final. Gente, essa conversa foi maravilhosa. Passou super rápido. Passou super rápido. Eu espero muito que tenha contribuído, né, para as pessoas que estão assistindo esse conteúdo que, na minha singela opinião, ficou muito rico, né? Conversar com pessoas que tenham carreiras, Tanta né? bagagem, Tanta né, na bagagem. moda. E gostaria de agradecer, né, pela disponibilidade de vocês, né? Que a gente sabe que a agenda deles não é fácil. E é isto. Muito obrigada, Muito obrigado gente. também. Esperamos, né, em outras temporadas trazê-los de volta, porque ficaram vários assuntos para Ah, fora que do, Sim. né, até no nosso roteiro, a gente queria ter puxado para um lado também. Ixi, a gente fala demais, Diogo. Não, mas a mas gente gosta. Saiu melhor do que o esperado. Saiu bem Ai, que melhor do bom. que o Que esperado. bom.
E a gente vai deixar todas as descrições, todos os arrobas, né? Então, Isso. o arroba do Diogo, o arroba do Rodrigo. Todos os links Perfeito. deixaremos na descrição desse episódio. E queremos aproveitar e agradecer Os nossos parceiros. aos nossos parceiros. Bom, lembrando que esse é um projeto, né, feito por nós 100%, mas a gente tem apoiadores, né, que nos ajudaram, estão nos ajudando a construir isso. A principal delas que é a Casar, que deixou o nosso cenário maravilhoso, né? Inclusive o abajur está sendo muito elogiado, né? Então a Casar tem uma história conosco que a gente adora a marca e ela tem uma curadoria incrível. E também estou vestindo Van Cleef, que é a nossa marca cliente aqui do escritório e que tem estampas maravilhosas. Então, gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.